Gaúcho, gremista declarado e um dos jornalistas mais renomados do nosso país. Ele já passou por veículos como SBT, Portal Terra, Rede TV e Rede Globo. Atualmente é âncora da Rádio CBN. No especial Carreira de hoje, nós vamos conversar com Milton Jung. Tudo bom, Milton? Tudo bem com você? Graças a Deus. Milton, a gente sabe que você seguiu a carreira do seu pai. Eu quero saber como é que foi a escolha da sua profissão. Foi uma influência mesmo da família ou teve algum ponto que você falou, não, eu quero ser jornalista por tal coisa? Sabe que eu tentei ser professor de educação física num determinado momento da minha carreira, mas eu desisti. Era natural ser jornalista. Eu sou filho de jornalista, sobrinho de jornalista, afilhado de jornalista e casado com jornalista, apesar de que esse último caso foi muito mais causa do que consequência. De qualquer forma, o jornalismo estava na minha vida desde muito pequeno e logo eu acabei sendo contaminado pelas redações de jornal e de rádio, especialmente em função do meu pai. E foi esse o caminho que eu trilhei, mas sabendo da dificuldade que seria, não para entrar no mercado no jornalismo, porque eu teria uma porta aberta para mim, até pela minha proximidade com a profissão, mas para levar essa carreira à frente, à medida que eu tinha um legado muito grande para levar à frente, que era o legado construído pelo meu pai, pelo meu tio, pelo meu padrinho, enfim, por pessoas que já faziam parte da minha família. E a comparação seria inevitável. Em algum momento você se arrependeu dessa escolha? Pelo contrário, cada ano que passa eu só confirmo essa escolha, eu só reforço a ideia de que o caminho que eu queria ter trilhado era esse mesmo do jornalismo. Não, em nenhum momento pensei em desistir da profissão, desde o instante em que decidi segui-la. E a gente está acostumado a ligar a rádio cedinho e já te ouvir, né? Como é que é a sua rotina diária? Que horas você acorda? Como que você consegue fazer um jornalismo assim diário? Para apresentar o Jornal da CBN a partir das 6 horas da manhã, eu acordo às 4 horas da manhã. Chego na redação por volta de 5 e pouco e ali a gente discute o jornal que vai ao ar. Mas este jornal que vai ao ar hoje começou a ser discutido na realidade 24 horas antes. Porque no dia anterior eu já discuti a pauta do jornal seguinte, durante toda a tarde eu rediscuto os temas, à medida que a notícia ela é muito ágil e a notícia ela vai envelhecendo muito rapidamente. E durante todo o momento, portanto, eu estou de alguma maneira conectado com o jornal da CBN. E pode ter certeza que o melhor jornal da CBN é aquele que nós mudamos quando estamos no ar. Costumo dizer sempre, a melhor pauta é a pauta que você faz naquele momento, que você cria naquele momento. Principalmente porque nós estamos num veículo que é o rádio e essa agilidade faz com que o rádio se diferencie das demais mídias. Essa agilidade é fundamental para que a gente consiga atender as demandas daqueles que nos acompanham. E eu acho que no rádio também é muito importante a criatividade, né? Para prender a atenção dos ouvintes, para chamar a atenção deles. De onde você tira a sua inspiração? A criatividade é fundamental em todas as carreiras e cada vez mais. À medida que o conhecimento ele está à disposição, muito mais acessível do que esteve há 10, 15, 20 anos, sem dúvida nenhuma. Portanto, o conhecimento já existe, as pessoas podem obtê-lo. Agora, o que vai nos diferenciar nesse mercado? A criatividade. No rádio, há uma exigência do improviso, mas isso nasceu naturalmente comigo. Eu nunca tive medo do microfone, o microfone fez parte da minha vida. Portanto, falar ao microfone sempre foi uma coisa muito simples, contar histórias sempre foi uma coisa muito simples para mim. E eu levei isso para dentro da profissão que eu exerci. Curiosamente, uma característica que quando eu saí do rádio, num primeiro momento, para trabalhar em televisão, me beneficiou também, porque eu cheguei na televisão no momento em que as entradas ao vivo começavam a ser valorizadas. E isso era um diferencial na minha carreira, na competição com aqueles que só tinham nascido dentro da TV e não tinham todo esse legado do rádio. Portanto, o rádio foi muito importante em diferentes momentos da minha carreira, mesmo quando eu não estava num estúdio de rádio. E a gente tem uma perspectiva, assim, eu pelo menos tenho, de que estudantes de jornalismo optam muito pela TV e muito pouco pelo rádio. Por que você acha que isso acontece? Você acha que... Porque a TV é fantástica, a TV realmente impressiona, a TV é marcante. E no Brasil, uma característica diferente talvez de vários outros países pelo mundo, países muito avançados inclusive, no Brasil a TV tem uma penetração muito forte na sociedade brasileira. Então isso é importante, e claro que isso motiva. Mas as descobertas das diferentes mídias são fundamentais para que a gente consiga escolher melhor a nossa carreira. E fiquem certos do seguinte,
cada vez mais as mídias se parecem. Nós muitas vezes no rádio hoje fazemos televisão e muitas vezes a televisão faz rádio. Talvez a gente possa lembrar das grandes coberturas da televisão, e a mais marcante foi do 11 de setembro, como foi marcante em toda a nossa vida e foi marcante para esse século. O que a televisão fez naquele momento era muito parecido com o que o rádio estava fazendo. Eram âncoras no estúdio, porque você não conseguia se aproximar do fato, a não ser com as imagens, com as câmeras, a longa distância, para você tentar se aproximar daquilo, entrevistando porta-vozes, entrevistando autoridades, entrevistando personagens, quase sempre por telefone, muito parecido com o que o rádio fazia. Portanto, as mídias estão muito próximas. A ideia de vou trabalhar no rádio, vou trabalhar na televisão, vou trabalhar em mídia impressa, ela deve ser secundária, apesar de eu saber que isso muitas vezes é que nos pauta. O fundamental é o seguinte: como construir a minha carreira como um bom jornalista, independentemente da mídia na qual eu vá trabalhar. Até porque novas mídias estão surgindo e nós temos que saber estar preparados para essas novas mídias. E hoje o jornalismo é uma das áreas mais competitivas, né? Como que você acha que é capaz de se sobressair nesse mercado? Como que a gente pode se tornar um Milton Jung da vida? Eu acho que você não tem que ter isso como meta, se transformar em um Milton Jung da vida. Eu lembro que no meu tempo de estudante, eu também tinha lá as minhas referências no rádio, no jornal, na televisão. Querer ser aquelas pessoas, claro que é um sonho que nos move, claro que é uma tentação. Mas quando nós chegamos no mercado de trabalho, nós temos que ser nós mesmos. Nós temos que ter a nossa personalidade. E essa personalidade é que vai fazer diferença em relação a todos os demais indivíduos. Sim, este é um mercado extremamente competitivo, mas ele existe e está aberto para as pessoas que querem pensar diferente, que querem agir diferente. E nunca esteve tão aberto como hoje. Porque vamos pensar no seguinte: no tempo em que eu comecei, para ser jornalista, eu dependia necessariamente das corporações, de uma empresa de comunicação, de uma empresa de jornal, de rádio, de televisão. Hoje não. Hoje você, com as ferramentas que você tem na mão, com o acesso que você tem às mídias digitais, pode mostrar o seu trabalho e fazer jornalismo sem depender das corporações. Então veja como esse mercado está aberto, mas muito mais exigente, o que o torna competitivo. E na CBN você criou 2 projetos que foi um grande sucesso, né, entre seus ouvintes, que foi o Adote um Vereador e Conte Sua História sobre São Paulo, que depois virou um dos seus livros. Como que surgiu a ideia desses projetos e quais realizações eles trouxeram? Quando eu me formei na PUC do Rio Grande do Sul, eu me formei na Faculdade de Comunicação Social. E eu sempre enxerguei esse nome como sendo comunicação para a sociedade. O que é a sociedade, senão o coletivo dos cidadãos? É para eles que nós temos que fazer jornalismo. É pensando nessas pessoas. E quando eu cobro de uma autoridade pública, eu estou cobrando em nome do cidadão. Quando eu exijo correção no atendimento e na prestação de serviço, estou fazendo isso pensando no cidadão. Quando eu denuncio um fato errado ou quando eu dou destaque para um fato positivo, eu tenho que pensar no cidadão. É para ele que nós trabalhamos. E foi assim que eu pensei nesses 2 projetos. A Rede Adote um Vereador, que é uma coisa extra-rádio CBN, que é uma mobilização de cidadãos para mostrar para eles que eles têm papel importante na política da sua cidade, na interferência daquilo que acontece no seu município. E é fundamental que a gente acompanhe, por exemplo, o cotidiano dos vereadores, porque é lá na Câmara Municipal que as decisões são tomadas, que as leis são feitas e tudo com o nosso dinheiro, com o dinheiro público dos nossos impostos. O Conte Sua História de São Paulo tinha uma outra perspectiva, que era uma forma de mostrar a cidade a partir do olhar do cidadão. Contar a história de São Paulo a partir daquilo que os nossos moradores, aqueles que vêm para cá, vão embora, passam, deixam alguma saudade, têm para nos dizer. E tem sido muito rico esse projeto, porque há muitos anos nós já temos levado diferentes histórias e emoções para o ar. Pontos de vista completamente diferentes sobre essa cidade que vai se desenvolvendo a cada dia e que só existe pelo cidadão que tem. Porque se não tivesse esses moradores, o que seria São Paulo, se não apenas um espaço geográfico? Agora, falando um pouquinho sobre o mundo corporativo, que é um dos programas que você apresenta, eu queria fazer um ping-pong para finalizar essa nossa conversa, pode ser? Vamos lá. Então tá. É um diferencial no mundo corporativo? Criatividade em qualquer área em que você estiver. Você não aconselha no ambiente de trabalho? Prepotência. Isso acaba com os profissionais de maior sucesso. Para conquistar a vaga dos sonhos, eu devo? Primeiro de tudo, sonhar com esta vaga.
mas fundamentalmente realizar para chegar a esta vaga. Talvez você não alcance o seu sonho tão sonhado, mas muito provavelmente fazendo isso você vai ajudar outras pessoas a concluírem os seus sonhos. Meu sucesso virá com? Muito trabalho, fundamentalmente muito trabalho. Não acredite que tudo isso que as pessoas constroem no seu dia a dia vem por uma questão de sorte, está no DNA ou é uma obra divina. Não, isso é obra sua. Então comece a trabalhar a partir de agora. Quando você estiver na escola, já comece a pensar que tipo de carreira você pode seguir. Não que aquela seja a sua carreira, mas como você poderia desenvolver conhecimento naquela área. Este é o melhor caminho para que quando você chegar realmente no mercado de trabalho, quando você for desafiado, você já ter ideias. Muito provavelmente ideias que serão modificadas no decorrer da sua vida, mas é fundamental que você já comece a pensar como eu vou transformar a vida das pessoas, porque afinal de contas é para isso que serve trabalhar, transformar a vida das pessoas. Como eu posso fazer isso com o meu trabalho? Se você pensar isso desde novo, certamente quando você estiver no mercado de trabalho, as coisas vão começar a acontecer. Mas trabalhar é fundamental. Milton, nem tem como que agradecer essa sua entrevista, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, eu é que agradeço.